Noé recebeu uma tarefa monumental: construir uma arca, um refúgio para sua família e os animais diante da iminente devastação. Este ato não é apenas um feito de engenharia, mas uma crença profunda que ressalta a obediência e a confiança em Deus. Mas, o que teria levado Noé a aceitar uma missão tão colossal? A narrativa de Noé se revela também como um espelho sobre a moralidade e a urgência de uma renovação espiritual. Isso nos leva a questionar: após a destruição, será que existe realmente uma chance de recomeço? A história promete uma resposta, mas que caminho devemos seguir? Além de ser um relato de catástrofe, a história de Noé traz uma lição vital sobre a importância da comunidade e da preservação do que é sagrado. Observe como a união de pessoas e animais na arca simboliza uma vida em harmonia, mas será que essa harmonia é suficiente para enfrentar as tempestades da vida? A narrativa do dilúvio transcende a mera destruição. Ela enfatiza a recriação e a renovação da vida, revelando a ação poderosa do Espírito de Deus. Este aspecto é fundamental para compreender a profundidade da história, mas como isso se conecta com a experiência humana? No surge como novo comico para a humanidade, muito semelhante a Deo e Eva, destacando a importância dos novos diracos. Pense nisso. Essa continuidade da história divina nos ensina algo sobre a nossa própria trajetória? Jesus é considerado um novo capítulo, e a Bíblia o descreve como a origem de todas as coisas. Essa conexão entre Noé e a mensagem de renovação que Cristo traz é clara, mas até que ponto estamos dispostos a reconhecer essa transformação em nossas vidas? A arca é um símbolo de salvação, mas muitos dos que ajudaram a construí-la falharam em manter a fé até o fim, resultando em sua perda. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Será que a fidelidade é realmente fundamental na jornada espiritual? Mesmo sendo considerado justo, Noé cometeu erros, ilustrando que até os heróis de Deus são humanos e falíveis. A Bíblia não esconde os erros de seus personagens. Ao contrário, ensina sobre o arrependimento. Quais lições podemos extrair disso para nossa própria vida? A minoria fiel enfrenta desafios, assim como na sombria história de Hitler, onde muitos se calaram diante do mal por medo de serem diferentes. A coragem de ser diferente emerge como uma questão crucial. Estamos prontos para nos opor ao que é errado? A linhagem pura é representada por Sete, abençoado por Deus, enquanto Caim é um símbolo do pecado e suas consequências. Essa dualidade é vital na narrativa bíblica, mas como isso se relaciona com as nossas escolhas cotidianas? Além disso, a relação entre pais e filhos é explorada, mostrando que o pecado pode ser transmitido às gerações, uma mensagem clara em Êxodo 20:5. Isso levanta uma questão crucial: qual é a nossa responsabilidade familiar em um mundo tão complexo? Enoque, que andou com Deus, contrasta de forma significativa com as gerações que se afastaram dele. Ele exemplifica que a obediência a Deus pode trazer bênçãos e longevidade, mas será que conseguimos seguir seus passos em meio a tantas distrações? Estudos revelam que organismos geneticamente modificados para sintetizar vitamina C podem viver 4 a 6 vezes mais do que os que não têm essa capacidade. O que essa descoberta nos diz sobre a conexão entre a ciência, a saúde e a longevidade? A comparação entre a longevidade dos humanos e dos papagaios, que vivem em média cerca de 80 anos, levanta importantes hipóteses sobre a infância e a expectativa de vida em diferentes espécies. Qual o impacto dessas variáveis em nossa própria vida? Mudanças climáticas e a transição de uma dieta vegetariana para uma carnívora após o dilúvio podem ter moldado a longevidade humana. Essas transformações estão profundamente ligadas à forma como sintetizamos nutrientes. Até que ponto estamos cientes dessas influências em nossa saúde? A destruição da noção de Deus e da família é um dilema contemporâneo e alarmante. Esses elementos são cruciais para a estabilidade e a harmonia social, mas o que acontece quando eles são desafiados? Descansar e refletir em meio ao caos é vital para manter a sanidade. A falta de tempo para nós mesmos pode impedir nosso crescimento pessoal e espiritual. Estamos realmente dedicando tempo para o que importa? Quando comparamos a geração de Noé com a nossa realidade atual, notamos que muitos ignoram os avisos. A correria do dia a dia os cega para a gravidade da situação. Que lições podemos tirar dessa indiferença? A dor física pode muito bem ser uma metáfora para a dor emocional, revelando a importância de cuidar de nossas relações. Com frequência, ignoramos os conselhos mais próximos, mas eles são vitais. Como podemos valorizar essas vozes em nossas vidas? O orgulho pode nos cegar para os avisos de Deus e das pessoas ao nosso redor. A humildade emerge como uma chave fundamental para ouvir e aprender com os outros. Estamos dispostos a abrir mão do nosso ego? A comparação entre Noé e Ló ilustra como a falta de compromisso com a família pode resultar em perdas. Devemos priorizar nossas conexões familiares antes de buscar sucesso externo.
O que realmente estamos colocando à frente em nossas vidas? A história de Noé nos ensina que não devemos nos isolar em ambientes hostis. Ele construiu a arca em meio à comunidade, enfrentando seus desafios de cabeça erguida. Como podemos nos unir em tempos de crise? A perseverança de Noé, que pregou por 120 anos, reflete a dificuldade de convencer aqueles que estão mais próximos. Muitas vezes, persuadir a família é um desafio maior do que convencer estranhos. Que estratégias poderíamos usar para transmitir nossas verdades? O fracasso de Noé em convencer a maioria revela uma realidade desconfortável. A verdade nem sempre é aceita. Até os grandes líderes, como Jesus, enfrentaram resistência. O que isso diz sobre a natureza humana? As diferenças na cor da pele entre os humanos resultam de adaptações ao ambiente e à exposição ao sol. Essa diversidade é uma característica essencial da raça humana. Como podemos acolher e celebrar essa variedade? Biologicamente, não são várias raças humanas, mas sim etnias que compartilham características semelhantes. Essa compreensão refuta a ideia de racismo baseado em diferenças físicas. Estamos preparados para desafiar preconceitos? A entrada dos animais na Arca de Noé, organizada em pares, destaca a ordem na preservação das espécies. Essa estratégia também se aplica às variações das espécies. Quais lições podemos aprender sobre preservação e organização em nosso mundo? Para Noé, a ideia de consumir carne foi complexa, considerando que ele sempre se alimentou de frutas. Essa nova dieta exigiu dele adaptações e reflexões sobre alimentação. Como isso se relaciona com nossas escolhas alimentares hoje? A Bíblia estabelece um paralelo entre o consumo de carne e as leis da vida e do sangue. Essa discussão levanta questões sobre a importância da vida animal e as implicações morais do consumo de carne. Estamos considerando essas questões em nossas vidas diárias? A transição na dieta de Noé traz à tona debates éticos sobre como devemos tratar os animais antes do consumo. Estamos cientes de como nossas escolhas alimentares afetam não apenas nós, mas o mundo ao nosso redor? A forma da arca, descrita como quadrada, contrasta com a imagem comum que temos de um barco. Essa diferença é crucial para entender o propósito da arca. Que significados podemos extrair dessa representação? Deus alertou a Noé sobre o dilúvio antes de suas consequências devastadoras, permitindo que ele e os animais entrassem na arca. Isso evidencia a paciência divina diante da rejeição humana. Quais são os alertas que ignoramos em nossa vida? Após 7 dias de espera, as águas do dilúvio começaram a cair. Esse evento crucial na narrativa bíblica nos lembra da justiça e da misericórdia de Deus. Como equilibramos esses dois aspectos em nossa própria vida? A sobrevivência humana sem água se torna uma questão intrigante. A Bíblia se concentra na fome, mas nos leva a questionar se Jesus realmente sentiu sede durante o jejum. O que essa percepção implica sobre a natureza humana? A teologia cristã nos ensina que Jesus se tornou verdadeiramente humano, incluindo a capacidade de sentir dor e experiências comuns. Isso nos faz refletir: como lidamos com nossa própria humanidade e vulnerabilidade? O impacto geológico do dilúvio é fascinante, revelando uma relação entre eventos extraordinários e a transformação da Terra. Essa catástrofe é comparada a grandes eventos geológicos, mas o que isso nos diz sobre a nossa própria história? O dilúvio teve um impacto tão grande que causou tsunamis e levou muitas vidas. Essa destruição reflete o juízo divino sobre a humanidade. Estamos realmente cientes das consequências de nossas ações? Após 150 dias de espera, a Arca de Noé finalmente encontrou descanso no Monte Ararat. Este local se tornou um símbolo de nova vida e esperança após o dilúvio. O que isso significa para nós quando nos deparamos com nossas próprias tempestades? Assim que saiu da arca, Noé fez um sacrifício a Deus, simbolizando gratidão e aliança. Esse ato ilustra a importância de manter uma relação com Deus após calamidades. Estamos cultivando esse tipo de gratidão em nossas vidas? A repetição do termo aliança sublinha a importância desse pacto em relação à humanidade e aos seres vivos. Isso se torna um elemento significativo na narrativa bíblica. Como isso se reflete nas alianças que formamos em nossas vidas? O arco-íris, que carrega diversos significados hoje, simbolizava originalmente a promessa de Deus a Noé e sua família. Essa evolução cultural nos faz refletir: que promessas e significados estamos atribuindo aos símbolos em nossas próprias vidas? As dificuldades que Noé enfrentou na construção da arca e durante o dilúvio são comparadas aos desafios da vida. Essas experiências são essenciais para o nosso crescimento pessoal e evolução. Estamos aprendendo com nossos próprios desafios? A comparação entre as ofertas de Caim e Abel evidencia a importância da intenção por trás das ações.
Abel agradou a Deus com sua sinceridade, enquanto Caim não. Em que medida nossas intenções moldam nossas vidas? A embriaguez de Noé levanta uma questão complexa, visto que ele foi escolhido por Deus. Isso provoca reflexões sobre os erros que todos, independentemente da posição, podem cometer. Como lidamos com as falhas em nossa própria jornada? Erros cometidos sem intenção não são incomuns, e a percepção de justiça de Deus é multifacetada. Isso é refletido por outros líderes bíblicos que também erraram. Estamos dispostos a aceitar a complexidade da justiça? A embriaguez de Noé e as reações de seus filhos revelam tensões familiares significativas. O respeito nas dinâmicas familiares é crucial, mas como lidamos com os conflitos em nossas próprias relações? A interligação entre a cultura patriarcal e o respeito ao pai é explorada na história de Noé. Essa relação é fundamental para entender a moralidade dos filhos. Como isso se reflete em nossas próprias relações familiares? A interpretação da maldição de Canaã provoca debates teológicos. O impacto dessa maldição na história humana e suas consequências nos fazem questionar: qual é o papel da maldição e da bênção em nossas vidas? O apresentador agora interage com os espectadores, pedindo comentários sobre quais personagens bíblicos gostariam de explorar mais. Isso não apenas orienta o conteúdo futuro, mas também cria uma conexão valiosa. Quais personagens nos tocam mais profundamente? Ele expressa sua gratidão aos seguidores por atingir a impressionante marca de 3 milhões de inscritos no YouTube. Esse marco é um símbolo do apoio da comunidade, mas como podemos fortalecer ainda mais essa conexão? Para encerrar, o apresentador ressalta a importância de se inscrever e participar ativamente, enfatizando o engajamento e a interação dos espectadores. O futuro do canal depende desse envolvimento mútuo. Estamos prontos para nos unir nesta jornada?